séria, né? Então é que esses critérios também fiquem mais claros, assim, né? Às vezes critérios de editais, às vezes para mim não ficam muito claros. Não por a gente não ter ganho só, mas por eu acho que teria que ficar uma coisa mais transparente, assim, que para mim às vezes não é só uma reclamação não só de um edital em geral, né? E daí também questionando a questão se tu quer fazer um filme, já fez alguns pelo menos, e tu quer fazer onde é que tu vai bater no primeiro momento, né? Tu só pode bater no FONPROARTE, que é o único instrumento que tu tem ali, tu vai para uma seleção e recebe, vamos dizer, o dinheiro. Senão tu vai para a lei de incentivo, etc., que são bem mais complexas para produtoras pequenas. Mas assim, então o que eu queria deixar um recado de perspectiva, eu acho que é isso, a gente nunca teve tanta oportunidade quanto a gente tem hoje. A gente não vou repetir, fundos em nível municipal, em nível estadual, a gente está tendo os editais, a gente como membro do Conselho Estadual de Cultura também, e como eu avalio também os projetos do FAC, eu posso falar sobre os dois lados da moeda, porque realmente, como tu comentou, os critérios são difíceis, são complicados, é difícil a gente pegar um projeto no papel e dizer se esse projeto tem condições de ir adiante ou não, a gente fica se perguntando o tempo inteiro na hora de avaliar um projeto, não é fácil. Então, temos perspectivas em nível municipal, temos que melhorar, batalhar para que elas sejam maiores e elas alcancem o máximo de gente possível. Temos muita possibilidade e oportunidades em nível estadual. Temos FAC, apoio à cultura, temos lei de incentivo. De nível nacional, não preciso nem dizer. Obrigo todo mundo a tentar um fundo setorial, nem que seja para dar errado, mas temos que tentar, porque se a gente não... a gente tem que tentar, porque se a gente não tentar, a gente também vai ficar sempre nesse ciclo estadual, né? Então, e agora eu vou falar um pouco o contrário, eu acho esse lado positivo, né, que a gente não está deixando de fazer cinema, como o DA e o Dá. Mas, por outro lado, eu acho que a gente ficou muito tempo afastado dos mecanismos políticos, né? Agora eu acho que está se retomando isso, a gente está se aproximando muito da PTC ali, para tentar justamente moldar de uma maneira mais firme essa perspectiva, porque me parece que, enfim, a gente teve dois governos que definitivamente abandonaram o cinema gaúcho, tem um que está retomando, remendando, né, do jeito que dá. Não me sinto ainda muito confiante como a Dani, assim, eu acho que existe muito a se fazer, eu acho que existe uma necessidade de dispensar de maneira escalonada, né, adaptar as produções a que o filme pede, pensar de uma maneira mais plural, aí sim, um filme enraizado no mundo, influenciado por que seja, né, que os editais não priorizem nomes que constem CTG, ou que constem a história do Fernandinho de Tal, ou que constem a paisagem entendeu? Do Pampa e tudo mais. Eu acho que existe muito um tradicionalismo ainda, né? E se a gente um dia tenta fazer filme com orçamento, eu acho que edital não tem como fugir disso, né? Eu tô com um projeto de longa agora, que acabei de finalizar. Porque certos tipos de filmes normalmente não acabam encontrando os seus financiamentos, e às vezes são financiamentos bem menores que outros filmes. Eu acho que isso é uma coisa que... O fato de ter toda essa produção sem grana reflete a necessidade, a demanda que a gente teria de um projeto que contemplasse desde preparação de projetos, roteiro até finalização. Enfim, a gente está em edição de finalização agora, mas eu acho que ele precisaria muito de ter um edital de produção e um edital de preparação de projetos anteriormente, para que haja um sistema completo de produção, e que a longo prazo vai, acho que, aumentar a qualidade dos filmes em todo sentido, pelo menos tecnicamente, e na qualidade estética também. Mas, sei lá, um exemplo que eu sempre acho é que, por exemplo, eu faço, pelo menos por enquanto, a maioria dos meus projetos são projetos muito baratos. E normalmente, sei lá, baixo orçamento para cine é 1 milhão. Eu acho isso quase uma piada para mim. Assim, sei lá, se eu conseguisse 100 mil, eu conseguia me virar com um certo tipo de filme que é específico, que cabe dentro disso. Eu acho que existe
muitos tipos de projetos, muitos tipos de orçamento, com filmes com objetivos muito diferentes. Eu não vou querer fazer um filme de 4 milhões completamente experimental e que não vai dar resultados de público, blá 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 blá, beleza. Mas a gente pode fazer um filme com orçamento muito pequeno, conseguir um financiamento e já buscar um viés mais artístico, enfim. Foi bem legal esse começo aqui, né? Foi quase montagem dialética, assim, né? O pessimismo do Nazário e o otimismo, né? E que me parece que eu concordo com os dois, assim, né? Sem querer ser em cima do muro, porque de alguma maneira, né? Eu fiquei me lembrando de várias histórias, porque cinema também é feito de histórias, né? E uma delas a gente estava escolhendo o nome da minha segunda filha e foi Ana. E depois que ela nasceu, minha mulher perguntou, mas por que tu queria Ana? Não, porque eu já tentei fazer 3 filmes com o personagem Ana e nunca consegui dinheiro. Né? Então foi mais fácil fazer um filho do que um filme. Né? Então, de alguma maneira, né, a gente vai, enfim, transando a vida do jeito que dá. Né? E aí dentro disso, eu acho que, assim, me parece, no meu caso, eu sempre procuro trabalhar com vários tipos de projetos que precisam de dinheiro, projetos que não precisam, e quando eu consigo, agora acabei um roteiro que dá para filmar, pelo menos o início sem dinheiro, foi uma alegria. Tipo assim, eu passei no meu fundo pro arte interno, sabe? E aí, claro, tem o Milton para convencer sempre também, mas enfim, né? Então, de alguma maneira, quando a gente fez o Nós Duas Descendo a Escada, que foi um filme pensado, justamente, eu tinha 7 na equipe, mas não querendo, né, mas o veterano às vezes tem, né, a gente abduziu 6 abnegados e a gente fez um filme que a história se passava durante 9 meses e a gente pensou a produção em 9 meses para que, de alguma maneira, tentasse fazer um diálogo entre o estilo da produção e o estilo da narrativa, né, a gente teve uma equipe muito bacana. No caso da direção de arte nós tivemos 3, porque elas também precisam ganhar algum dinheiro, né? E a equipe cooperativa, e de alguma forma isso, quando a gente conseguiu bolar a ideia, deu assim uma alegria, né? De conseguir fazer algo que estava dialogando entre a estética e a produção.